Olá, meus irmãos, boa noite, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Pessoal, hoje, sexta-feira, mais uma semana se encerrando, estamos com o estudo do Livro dos Espíritos. Estudo do Livro dos Espíritos, né? Espero que a semana tenha sido muito boa, abençoada, tenha sido uma semana, logicamente, de muita luta, aquela luta diária de nos melhorarmos, a luta também material, porque enfim precisamos dar sequência aí à nossa sobrevivência carnal, mas espero que nós não tenhamos nos esquecido de Deus nem da espiritualidade que estão conosco sempre, não é? Agora cabe a nós estarmos com eles também, procurar manter a vibração elevada, procurar estar sempre com pensamento em coisas boas, pensamento em bons atos, em boas energias, em boas atitudes, né? Então, vamos tentar manter a disciplina. Pessoal, hoje com o nosso estudo, eu separei duas perguntinhas aqui que falam da natureza entre os bons e os maus espíritos, né? Qual é a missão principal dos bons espíritos e por que é que os maus espíritos gostam de atrasar a gente, né? E muitas vezes nós não fizemos nada até para eles e eles se comprazem em nos atrasar, em tentar nos atrasar, nos retardar aí na caminhada evolutiva. Alguns conseguem, né? Mas não vão conseguir para sempre, porque o nosso destino é a angelitude, né? Inclusive o deles também. Eles só não aceitaram ainda esse destino. Então vamos lá, vamos manter o foco aqui, vamos estudar para que a gente assim se liberte, né? Já disse nosso Senhor Jesus Cristo: conheceis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então pergunta 280: de que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Resposta dos espíritos: os bons se preocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É a sua missão. Pronto, essa é a resposta dos espíritos. Ou seja, para quem não entendeu ainda, a gente só vai conseguir subir na escala evolutiva espiritual quando a gente passar a ajudar as outras pessoas. Isso é lei. É lei universal isso. Ninguém consegue ser feliz sozinho. Eu não estou falando de você passar uma encarnação sem ser casado, né? Eu não estou falando disso. Eu não estou falando de você passar um tempo com você mesmo, não é isso. Eu estou falando que ninguém consegue ser feliz sozinho na medida em que você não consegue ser feliz enquanto você não auxiliar outra pessoa. Você pode se sentir muito bem com você mesmo, isso é digno, é bacana, inclusive é muito recomendável. Só que uma hora você vai precisar de outra pessoa. Mais uma vez, eu não estou falando de relacionamento amoroso, eu estou falando das relações humanas em si. Porque você vai precisar de ajuda para alguma coisa, isso é inevitável. E você vai ter que ajudar alguém para ascender na escala evolutiva. Logicamente que você não vai fazer isso. Você não vai, eu vou ajudar fulano que é para eu evoluir. Não, não é. Você não é dessa forma, né? Você ajuda pelo prazer de ajudar. E aí quando você sentir o prazer em ajudar de verdade do coração, sem segundas intenções, aí automaticamente você vai estar evoluindo. Então, por isso que nós precisamos entender que nós dependemos uns dos outros. Tem espíritos que estão mais evoluídos que nós na escala evolutiva, que nos ajudam. E ao nosso turno, nós ajudamos os espíritos que estão menos evoluídos que nós, ou no mesmo nível. Não é verdade?
Então aí a resposta dos espíritos é bem clara. Os bons espíritos se ocupam em combater as más inclinações dos outros. Que aí ele está falando de espírito realmente que já é bom por completo. Então ele não tem mais má inclinação. Então ele vai se preocupar em combater nos outros, a fim de ajudá-los a subir. Essa é a sua missão. Essa é a sua missão. Tá? Então vamos colocar isso na cabeça. Desde já. Não precisa. A gente não vai chegar à escala de bom espírito, de espírito puro, sem a caridade. Fora da caridade não há salvação, né? Então, a caridade ela é lei em todo o universo. A caridade verdadeira, não aquela por interesse, tá? Então essa foi a pergunta 280. Pergunta 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Resposta: pelo despeito que lhes causa o não terem merecido estar entre os bons. O desejo que neles predomina é o de impedirem, tanto quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isto não se dá também entre vós outros, ou seja, isso também não é comum entre nós encarnados, é totalmente comum, é muito comum. Então não interessa, não importa se é no meio dos encarnados, se é no meio dos desencarnados, as pessoas não mudam, é porque morreram, tá? Assim, pode mudar, devido, logicamente, o desencarne, e aí você muda a sua cabeça, chega lá, você vê que não era aquilo que você pensou e tal, né? Aí você vai mudar com o esforço que você vai fazer, mas não muda só porque morreu. Porque nós temos vários exemplos de pessoas que desencarnaram e que estão aí fazendo tanto quanto ou pior do que quando eram encarnados, né? Então o desencarne, a morte por si só, ela não muda ninguém. O que vai mudar, o que pode mudar é sua mentalidade quando você perceber que estava equivocado em algumas coisas, né? E aí vai exigir um esforço de melhoria. Então, voltando aqui à questão. Os espíritos malvados ainda, eles se comprazem em nos atrasar porque eles querem que nós permaneçamos no mesmo nível que eles estão. Então eles não querem ver nos ascender. Eu tô aqui, fulano vai ter que ficar aqui e tal também, porque se eu não subir, ele também não sobe. É desse jeito. Aqui na Terra nós temos a inveja, né? A maledicência. Tantas vezes que nós já fizemos, que nós já fomos vítimas, né? Então no mundo espiritual não é diferente. E aí como é que a gente se protege dessas energias negativas, desses espíritos que ainda insistem em prejudicar-nos? Elevando a vibração, procurando manter nossos pensamentos e nossas ações focados no bem. Muitas vezes não é fácil, né? Às vezes a vibração dá uma baixada e tudo, mas aí entra o que Jesus falou: orar e vigiar. E quando você perceber que está baixando, ora, procura ouvir uma música boa, procura ler um livro edificante, um texto edificante, procura assistir uma coisa bacana que vai te colocar para cima. Então faça um esforço para que você não deixe a sua vibração baixar demais, porque se ela baixa, aí você vai dar acesso, né, a esses espíritos que querem te atrasar. Então não dê acesso não, procura manter tua vibração elevada, que aí você vai estar se protegendo e os bons espíritos vão te proteger, tá bom? Então vamos em frente, vamos caminhando, vamos lutando, né, do bom sentido da palavra, a cada dia. Sim, uma coisa importante, tem muita coisa que a gente atribui aos maus espíritos, né, aos espíritos que ainda estão querendo atrasar-nos, mas a gente tem que ficar atento, porque nem tudo
vem deles não. Nós, como seres ainda imperfeitos, temos trevas e temos luz dentro de nós mesmos. Então, muitas vezes, nós somos os artífices da nossa própria queda. Muitas vezes não, todas as vezes, né? Porque se um outro espírito nos derruba, nos induz ao mal, é porque nós permitimos que nossa vibração baixe. Então, nós somos também responsáveis. Mas o que eu quero dizer é que nem sempre a nossa queda vem de outro espírito. Às vezes, nós fazemos alguma coisa errada e atribuímos isso a um obsessor, quando o mal ainda vem de nós próprios. Então, procurar atentar isso aí, tá? Mantenha a vibração elevada, mantenha o pensamento em dia com o bem, com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o nosso Pai, para que a gente não dê acesso a outros espíritos sobre nós e que nós não cometamos erros derivados de nosso próprio espírito. Tá bom? Então, espero que a mensagem tenha ficado clara. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários, tá? E que o final de semana seja muito bom, bacana, tá? Sem exageros, tá certo? E nos encontramos na segunda-feira com o Evangelho segundo o Espiritismo. Um abraço e que Deus seja louvado.